Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui, saiu da sua casa e veio até aqui para cultuar o Senhor. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, entregar ao Senhor a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, Deus. Senhor, queremos que Tu seja algo principal aqui, a pessoa principal, que Tu faça algo diferente em cada coração, Senhor. Impacta cada vida, Senhor, através da Tua palavra. Nós cremos, meu Deus, que Tu és um Deus que transforma. Tu és o Deus eterno, permanente, absoluto e imutável. Tu faz nova todas as coisas, Pai. E eu creio que através da Tua palavra, Senhor, Tu vais fazer novo, um novo coração, uma nova vida, um novo esposo, uma nova esposa, um novo adolescente. Eu creio, meu Deus, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E Tu vais fazer isto nesta noite, Pai, porque nós cremos na Tua palavra, e a Tua palavra é poderosa, ela é eficaz. Deus, para que eu diminua e Tu cresça, meu Deus, para que Tu possa aparecer, Pai, cada dia mais, Senhor, meu Deus, nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir a nossa Bíblia, lá no livro do profeta Abacuque, pequeno profeta. No capítulo 3, e nos versos 16, vamos ver aqui a oração deste profeta, incluso na Bíblia como pequeno profeta. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Abacuque, no capítulo 3, versículo 16, diz: ouvindo eu, o meu ventre se comove, a sua voz treme os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos e as minhas pernas estremecem. Contudo esperarei pacientemente o dia da angústia, que virá contra o povo que nos invade. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha rocha, torna os meus pés como os da corças, e me faz andar sobre os lugares altos. Amém? Glória a Deus. Aqui, meus amados, nós podemos olhar esse livro do profeta Abacuque, esse pequeno profeta, na qual eu comecei a ler esses escritos desse profeta. Eu mesmo, quando comecei a ler, eu estive muito à luta para poder, amados, eu me coloquei no lugar dele, deste homem, deste pequeno profeta, na qual ele estava no meio de um povo que conhecia o Senhor. Então vimos aqui todos os profetas da Bíblia, tanto os grandes quanto os pequenos profetas, eles eram profetas que traziam de Deus e levavam para o homem. Esta é a intenção, essa é a finalidade do profeta, do sacerdote: trazer de Deus e levar para o homem. Só que aqui, o pequeno profeta Abacuque foi diferente. Este profeta, ele começou a ter um diálogo diretamente com Deus. Ele começou a falar com Deus de uma forma direta. E ele começou ali
a reclamar com Deus, pois ele estava no meio de uma geração lá em Judá, na qual conhecia o Senhor Deus, e estava vivendo uma vida totalmente errada aquele povo. Então ele olhou para o Senhor e começou a reclamar, dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu? Ele começou a reclamar, a se expressar, dizer: Senhor, até quando? Até quando eu, Senhor? E tu não me escuta. Ele começou a clamar: eu gritarei a ti violência, e tu não me salvarás. O homem estava passando por dificuldade. Até quando, Senhor? E começou a abrir o seu coração e dizer: por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? Senhor, por que tu fazes isso? Eu estou no meio de uma geração perversa, pervertida. Por que tu me fazes ver isso, Senhor? E também, Senhor, e aí ele começou a dizer: amados, destruição e violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio se suscita. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. O ímpio cerca o justo, e a injustiça é pervertida. E a justiça é pervertida. Ele estava reclamando: Senhor, até quando, Senhor? Eu estou aqui, Senhor, ele dizendo, reclamando com o Senhor Jesus, que muitas vezes com o Senhor Deus, aliás. Até quando? Muitas vezes nós estamos também numa sociedade, meu amado, que existe violência. Nós estamos vendo aí na nossa sociedade muita violência, mortes, ônibus sendo destruído. Estamos vendo famílias sendo destruídas. Nós estamos vendo muitas coisas erradas. E muitas vezes, amados, nós começamos até mesmo a falar como esse profeta, dizendo: Senhor, até quando vai durar isso, Senhor? Até quando esta perseguição vai acontecer na minha vida? Até quando? Então, meus amados, ele começa a reclamar com Deus: Senhor, a violência, a injustiça, Senhor. E aí o Senhor o responde e dá a resposta a este profeta. E o Senhor olha para ele e disse: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não creres, quanto vos foi contada. Suscito os caldeus, os babilônicos, nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para se apoderar de moradores que não são suas. Deus está suscitando os babilônicos, caldeus, para ir até aquela cidade, a cidade de Judá, para puni-los. Então Deus está dando a resposta a um clamor, a uma reclamação. Então, meus amados, muitas vezes a gente olha para o profeta Abacuque, e esse profeta, ele tem uma das principais características, apesar de ele colocar para fora, ali a gente está vendo aquilo que está no seu coração, ele está colocando para fora aquilo, né? Apesar de ser uma pessoa honesta diante de Deus, coisas que muitas vezes a gente não é. Começa a fazer uma oração artificial, começa a fazer algo pedindo a Deus, que muitas vezes não entende. E ali, ele estava reclamando. Um profeta na qual estava colocando o que estava sentindo ao Senhor, sendo honesto diante de Deus. Meus amados, muitas vezes, nós não temos a disposição de ouvir a Deus. Ali ele reclamou a Deus, ele disse: Deus, eu estou passando isso. Ele não fez uma oração, muitas vezes artificial, que a gente faz. Ele não fez uma oração só porque ali era momento de orar, não. Ele foi o profeta ousado. Ele reclamou para Deus. Ele disse: Deus, nós estamos passando por isso. Senhor, nós estamos passando, é violência, é morte, é desespero na cidade, no meio do povo de Deus. Amados, muitas vezes nós devemos estar dispostos a ouvir a resposta de Deus. Nós temos que estar atentos, porque nem tudo aquilo que Deus responde nos agrada.
Nem tudo aquilo que Deus fala, nós estamos esperando. E ali, ele reclamou, ele falou: Senhor, pune, Senhor. Senhor, pune a cidade de Judá. Pune, Senhor. E o Senhor disse: então tá. E ele começou: eu vou levantar os caldeus para entrar dentro da cidade, o povo babilônico. E este povo, ele vai fazer aquilo que muitas vezes não agrada a vocês. Ele vai destronar líderes. O povo caldeu vai invadir Judá. Amados, nós vimos ali, e ele começou a ficar impressionado. Senhor, é isto que tu vais fazer? Então vimos lá no capítulo 1, no versículo 12, a segunda queixa, a segunda reclamação de Abacuque. E ele diz: Senhor, olha só. Ele olhou, viu que Deus disse: nós vamos mandar o povo babilônico acabar com a cidade de Judá, entrar e exterminar tudo. E agora ele começa a se queixar de novo, começa a olhar novamente para Deus e dizer: Senhor, não és tu, desde a eternidade, o Senhor meu Deus, o meu santo? Olha só, amados, nós não morreremos. Ó Senhor, para o juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundastes para castigar? Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, Senhor. Por quê? Pois toleras os que procedem traiçoeiramente? Por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ele está reclamando, dizendo: Senhor, tu te cala aquele que não faz coisas más, aquele perverso, tu vais permitir com que ele venha e acabe com o teu povo. E aí, olha só no versos 14, diz: fizestes os homens como peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe. O inimigo a todos levanta como um anzol, apanha-nos como um arrastão e os juntas na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Portanto, sacrifica sua rede e queima incenso na sua varredura, porque com eles se enriqueceu a sua porção e é copiosa a sua comida. Deve ele continuar a esvaziar a sua rede e destruir sem piedade os povos? Ele começa a fazer a pergunta: pode, Senhor? Pode, Senhor, fazer tudo isso? Varrer o povo, aquele povo que tanto te ama, apesar da impiedade? Senhor, ele começa a questionar, ele começa a dizer: Senhor, tu tens coragem de fazer isso? E aí o Senhor olha para ele e diz: sim, eu vou fazer isso. Sim, é claro, eu vou fazer isso. Isso irá acontecer porque Judá desobedeceu. Há uma desobediência. Toda desobediência tem seu preço, amados. E aqui estava acontecendo. Abacuque significa abraço. Olha só, este homem que gostava muito de abraçar, o abraço. Agora ele está recebendo algo que ele foi reclamar diante de Deus. Meus amados, nós precisamos, muitas vezes, olhar para o Senhor, porque existe oração que muitas vezes a gente não deve, nem ser digno, ou seja, não devemos ter coragem de orar, de dizer: Senhor, faça a tua vontade, e muitas vezes nós não fizemos a vontade de Deus.
Muitas vezes a gente não faz e temos a coragem de dizer: Senhor, faça a tua vontade, mas nós não fizemos a vontade de Deus. E o Senhor permite, porque Deus, a Bíblia, é boca de Deus, é Deus falando, é palavra de Deus. Aqui está um parâmetro de vida para todo crente. Jesus Cristo, nós temos que trabalhar Ele dentro do nosso coração e buscar cada vez mais, porque a palavra de Deus, ela é que nos dirige a nossa vida. Então, meus amados, ali Deus falando com o profeta Abacuque, Deus ali respondendo a sua reclamação, e ali, quando Deus acabou de falar com o profeta, ele foi e tomou uma posição. Ele foi para a torre de vigia. Ele saiu, foi para a torre de vigia, esperar a resposta de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós não temos esse hábito de esperar, de buscar. Senhor, eu quero que Tu fales, Senhor. Senhor, eu quero, Senhor, escutar a Tua voz. Então, meus amados, ali estava prevalecendo a vontade de Deus sobre aquele profeta. Algo que ele queria não estava acontecendo, mas sim algo da vontade de Deus. Deus é um Deus perfeito, e muitas vezes, amados, nem tudo aquilo que nós queremos que aconteça da nossa forma possa ser da vontade de Deus. Amados, a justiça de Deus muitas vezes é complicada, mas ela é perfeita. Deus, Ele tem um plano para tudo. Ele tem um propósito para todas as coisas. Então vimos aqui, Ele tomar uma posição de ir para a torre de vigia. No capítulo 2 diz: sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que Ele fala comigo, e o que eu responderei a esta queixa. Olha só, ele se queixou diante do Senhor, agora ele vai para a torre de vigia, esperar a resposta do Senhor, para ver o que foi, o que Deus vai fazer com aquela queixa, aquela reclamação que ele fez. Então, meus amados, ali, nós podemos ver, fazer um paralelo com a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, amados, foi aquele homem que quando se converteu, que quando aceitou Jesus, foi o homem que proclamou o evangelho com ousadia. Foi aquele apóstolo onde fazia a igreja, a Bíblia menciona muito, o apóstolo Paulo, um homem que foi criado aos pés de Gamaliel. Mas só que chegou um momento na vida deste homem, que o inimigo foi lá o esbofetear. Satanás, o mensageiro de Satanás, foi lá e colocou um espinho na carne daquele homem. Então ali, amados, o apóstolo Paulo, homem que pegou cobra pelas mãos e não foi picado, homem que fez muitas coisas, homem que fez muitos milagres, e ali agora, ele com aquele espinho na carne, com aquele momento ali, aquele mensageiro de Satanás, o esbofeteou, mandando aquele espinho na carne, ele orou a Deus e disse: Senhor, Senhor, te afasta de mim. Aí o Senhor olhou para ele e disse: Paulo, eu não vou tirar o espinho na carne, eu não vou tirar, porque é na fraqueza que prevalece o meu poder. Eu não vou fazer isso, porque é na fraqueza, Paulo, que prevalece o poder. Porque somente a minha graça te basta. O Senhor estava dizendo: só a minha graça te basta. Porque que quando tu és fraco, aí tu és forte.
Quando estás fraco, na fraqueza, lá embaixo, na dificuldade, aí tu és forte. Por isso, fica com o espinho na carne. E aí esse apóstolo foi. E olha, amados, qual foi a intenção? Por que Deus colocou? Porque eles tinham muita revelação de Deus. Ele foi arrebatado. Ele começou a colocar aqui, a revelação começou a se exaltar muitas vezes. Aí o Senhor disse, não. Está aí, ó. Então, meus amados, esse paralelo que a gente faz, o que acontece? É o que aconteceu ali com o profeta Abacuque. Deus está permitindo que aquele povo passe por dificuldades, seja punido pela obediência. É permissão de Deus. Deus permitiu aquele espinho na carne de Paulo, do apóstolo Paulo. Deus permite. É da vontade de Deus. Amados, muitas vezes você tem uma dor, muitas vezes tem uma dor de cabeça, você tem um problema, muitas vezes é permissão de Deus para que a glória de Deus seja prevalecida nesta dor que você tem. Nem tudo é do inimigo, amados, nem tudo é do inferno. Então ali, nós vimos também outro exemplo, Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Lá no jardim de Getsemane, aquele momento, quando foi orar, os últimos momentos dele, de Jesus na terra, vimos ali ele orando, agonizando, suando sangue. Naquele momento ali, Jesus Cristo estava passando por muita dificuldade, muita luta, ao ponto de suar sangue. É terrível, amados, chegar a este ponto. Suar sangue. Ele olhou para Deus, ele começou a clamar e dizer, Senhor, Pai, afasta de mim esse cálice, afasta, Pai, eu estou com muita dor, aquele veneno do pecado que nos mata, Jesus Cristo estava levando sobre si, naquele momento, ele estava dizendo, Pai, afasta, afasta. Daqui a pouco ele volta atrás, e começa a dizer, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E um anjo foi lá e o confortou. É da vontade de Deus que Jesus Cristo morresse pelos nossos pecados. A Bíblia diz, Isaías 53, que Deus teve prazer em moer o seu Filho por amor de nós. Então, meus amados, é da vontade de Deus. Então foi da vontade de Deus que acontecesse a destruição de Judá. Sim, sim. Abacuque dizia, Senhor, mas tu vai fazer isso? Senhor, tu vai trazer os caldeus aqui para dentro, vai destruir, vai acabar com tudo? Sim, sim, eu vou permitir, eu vou fazer isso. Sim. É o preço da desobediência, eu irei fazer. Sim. E aí, meus amados, quando ele foi lá esperar, foi para a torre de vigia, esperar a resposta do Senhor. E ali então o Senhor respondeu. No capítulo 2, versos 2, diz, então o Senhor me respondeu, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que aquele que a ler, corra com ela, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Aleluia. Então aqui está a resposta de Deus para ele, para Abacuque. Olha, a visão que eu te der, escreve-o. Ele mandou escrever em tábuas. Muitas vezes a gente pensa em tábuas, já pensa em madeira. Mas aqui nos mostra
que há um paralelo lá em Êxodo, capítulo 11, né? Em Êxodo, quando fala das tábuas que Moisés levou, que subiu, né? Em Êxodo, se não me falha a memória, é capítulo, não sei o capítulo, tá? Mas isto fala das tábuas de pedra. Então escreve em tábuas de pedra. Olha, amados, deixar registrado. Escreve-a, bem legível, para que aquele que, mesmo correndo, ele irá ver o que está acontecendo, porque o meu justo viverá pela fé. Além das dificuldades de punir o povo, ele dizendo, tudo que vai acontecer aqui, aquele que é justo, que é obediente, Deus está respondendo, este viverá pela fé. Amados, viver pela fé é viver olhando com os olhos de Deus. É crendo que Deus está fazendo, Ele vai fazer o melhor. Não importa o tempo, a hora, o momento, mas Ele faz. Ele tarda, mas não falha, como diz aqui a Bíblia. Mas Ele escreve, Ele mandou registre em tábuas, entalhe em tábuas. O meu justo viverá pela fé. Escreve. Olha só, amados. Então, nós podemos ver no nosso Brasil, na nossa cidade, muitas injustiças. Nós podemos perceber os governos, as pessoas se violentando, os dinheiros se desviando dos cofres. Muitas coisas que aconteceram naquele tempo está acontecendo hoje no nosso meio, na sociedade. Está acontecendo, amados. Mas Ele diz que o justo viverá da fé. Mesmo nós não vendo isso, muitas vezes, que Deus irá mover uma geração abençoada, uma geração avivada, uma geração arrependida e vivendo uma vida conforme o Senhor quer. Muitas vezes não vendo isso no nosso meio, na nossa sociedade, um avivamento que é o desejo. Mas se nós não virmos, a nossa geração pode ver. Os nossos filhos podem ver. Os nossos netos podem ver. Esta geração avivada. Esta geração vivendo pela fé. Não por vista. O apóstolo Paulo diz que nós temos que viver não por aquilo que vimos, porque isto é temporário. Mas por aquilo que a gente não vê, isto é eterno. É viver pela fé. Viver numa sociedade aonde está corrompida, aonde Deus permite que tudo isso aconteça, para que os crentes se tornem mais crentes ainda. Aqueles que oram possam orar mais ainda. Aqueles que buscam mais ainda. Muitas vezes Deus permite isso acontecer, para que nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos ser sal e luz diante de uma sociedade tão corrompida. Pedofilia, ônibus sendo queimado, isso não é normal, amados. Então vimos uma sociedade totalmente corrompida. E nós temos que ser sal, nós temos que ser luz, nós temos que fazer a diferença. Viver pela fé. Viver, o Senhor está dizendo, como diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, lá fala muito forte sobre o viver pela fé. Hebreus, no capítulo 10, nos versos 37, diz o seguinte, lá diz assim, Hebreus capítulo 10, no versículos 37 ao 40 diz, pois ainda em pouco tempo, aquele que há de vir
virá e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Nós não podemos retroceder, amados. Nós temos que viver pela fé. O justo, quem é justo aqui? Glória a Deus, são poucos, né? Meu Deus. O justo, aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Aquele que nasceu de novo, esse é justo, que é justificado. Justo não é aquele que está com as suas contas em dia, que vive... Não. É aquele que é justificado pelo sangue de Jesus. Esse é tudo aquilo que ele pensa ser e mais um pouco, né? Então, meus amados, a gente viu ali Deus dando a resposta para esse homem, para esse profeta Abacuque, esse profeta reclamão, porque tem gente também que reclama demais, só reclama com Deus. Senhor, eu preciso. Senhor, eu quero. Senhor, e aí agora, Pai? Faz que nem o profeta, só vive reclamando. Ele estava reclamando também, diante de Deus. E Deus disse para ele que ele, além de punir Judá, ele também iria punir Babilônia. Ele também iria fazer isto com os caldeus. E lá no versículo 20, o Senhor começa, ele falou tudo aquilo. E lá no versículo 20 diz: mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Ele está no santo templo. Cale-se, porque a ordem quem dá é Deus. Nós temos que depender de Deus. Jó estava passando por destruição na sua vida. Jó estava passando por dificuldade por causa da sua integridade. Então Satanás foi diante de Deus, chegou ali: olha, teu servo Jó, só porque é um homem sincero, tu dás tudo para ele. Se posso tirar, ele vai te negar. E o Senhor permitiu. Toque, mas não toque na sua vida. Ele perdeu tudo, amados. Perdeu tudo, os bens. Era um homem rico, perdeu tudo. Tudo que tinha. Seus filhos. Mas só que ele dá uma resposta tremenda. Ele diz: nu vi no ventre de minha mãe, nu voltarei. Ele me deu. E ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele dá e ele tira. Ele faz, ele cumpre. É Deus. Deus que dá as ordens, não nós. Nós temos que obedecer às ordens. Isso é para nós. É glorificar o nome dEle. Amados, os nossos filhos não são nossos, são de Deus. A nossa família não é nossa, é de Deus. Tudo pertence a Deus. Ele pode todas as coisas. O Senhor é dono de tudo. Amém? Quem pode dizer? O Senhor é dono de tudo. Se você está agarrado com alguma coisa, desagarra, meu amado. Ele começa a trabalhar ali no povo caldeu ali, dizendo os pecados. Primeiro pecado, o pecado da ganância. Olha só. Muitas vezes nós estamos gananciosos, querendo. Está ali Deus tratando, apontando o pecado dos caldeus. Por isso, ele disse ao povo de Judá: olha, Abacuque, nós vamos acabar com o povo, com Judá, mas também iremos fazer com os caldeus. E Deus cumpriu. Mas só que, amados, quando um homem de Deus recebe as respostas de Deus para a sua vida,
Ele escuta e vai cumprir. Abacuque cumpriu. Abacuque fez aquilo que o Senhor mandou. Entalhe em tábuas de pedra. Ele foi lá e fez. Muitas vezes Deus manda nós fazer e a gente não faz. E aqui, meus amados, Deus começa a tratar do pecado. Deus começa a tratar do pecado dos caldeus. E aí, Abacuque, esse profeta, ele passa a olhar de uma outra forma para Deus. Vimos no início que ele começou a queixar, ele começou a reclamar e Deus foi dando a resposta das suas queixas. Então ele aceitou as suas respostas, ele obedeceu. E aí ele começa a dizer ali no capítulo 3, olha só, a oração de Abacuque, amados. Olha só, ele ouviu, ele obedeceu, ele disse, faço. E aí ele começa a orar. Olha só a oração de Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Oração de confiança. Ele diz, Senhor, é tu que faz, Senhor, é tu que mandas. Até então ele não estava confiando em Deus, nas estratégias de Deus, o que Deus queria fazer. Ele começou a reclamar. Agora ele foi para a torre de vigia, escutou a voz de Deus e disse, Deus, faz. Eu te temo, Pai, eu quero ouvir a tua voz. Agora se tornou-se um profeta adorador, um profeta confiante na palavra de Deus. Ele se torna um profeta cheio de fé e esperança. E começa a dizer, Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira lembra-te da misericórdia. Olha só. Ele já fala de uma forma totalmente diferente lá do início. Ele já estava se prostrando diante de Deus. Ele entendeu a resposta de Deus para ele. Muitas vezes nós não entendemos. Deus fala e a gente não entende. E aqui ele entendeu. Ele diz, aviva, Senhor. Senhor, tem de misericórdia, Pai. Ali ele começa, Deus vem de Temã. E do monte de Parã, vem, ó Santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Aleluia. Ó Deus, olha só a oração deste homem. Escutou a voz de Deus. Faz, Senhor, a tua voz, Senhor. A terra enche da tua glória, do teu louvor. A terra, Senhor. Ele começa a falar, o seu esplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e ali está o esconderijo da sua força. Adoração, louvor. Passa a ser um homem que adora, Senhor, faz. Senhor, eu estou aqui, olha só a oração deste homem. Aviva. Senhor, a tua terra, a tua glória enche toda a terra, teu louvor. Aleluia. Senhor. Ele começa a entender, apesar da destruição que estava acontecendo. Na dificuldade, amados, é uma lição para nós aprendermos aqui. Que no momento da dificuldade nós temos que louvar ao Senhor. No momento da perseguição que irá acontecer, a perseguição da igreja, é momento de adoração, de louvar. Ali no momento que o Senhor estava para destruir Judá, agora ele olha de uma forma diferente para o Senhor. Mesmo na dificuldade, mesmo sabendo que ia ser tudo destruído, Judá, ele começa a adorar. Olha só, e começa a dizer, Senhor, tu és muito grande. Ele começa a falar com Deus de uma outra forma, de um outro entendimento. Amados, nós precisamos entender Deus. Nós precisamos entender que nós fomos feitos para adorá-lo.
A Bíblia diz que nós não fomos feitos, amados, não somente para estar aqui neste mundo, estar trabalhando e no outro dia labutando, e vindo para casa. Não, nós somos feitos para adorar o Senhor. Nós somos feitos para formar uma família de muitos filhos para a glória do Senhor. É isto. Então Deus, Ele tem um plano na nossa vida, Ele nos criou para isso. De antemão Ele nos fez para sermos irrepreensíveis e santos, como diz na palavra de Deus. Então mesmo na dificuldade, Ele ora, Ele pede avivamento, Ele começa a louvar o Senhor, como ministério de louvor aqui, ó, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, e dizendo para os irmãos, louvem ao Senhor. E Abacuque na maior dificuldade, cansado, totalmente triste, porque ele sabia o que Deus iria fazer. Ele começa a dizer, amados, aquilo que nós lemos lá no início. Senhor, ouvindo eu, o meu ventre se comove, Senhor. Quando eu te ouvi, Senhor, o meu ventre se comoveu. Olha só, o que aconteceu com ele? Um homem reclamão, agora passou a ser um adorador. Um homem que o seu eu falava mais alto, eu faço, eu quero, dono de si mesmo. Ah, Senhor, eu quero justiça. Senhor, eu quero que Itajaí seja eu quero. Passou a ser um homem, Senhor, faz a tua vontade. Senhor, enche a terra do teu louvor, da tua glória. Senhor, o seu ventre começou a estremecer da reverência que ele estava diante do Senhor. Um adorador, ele reverencia o Senhor. A oração para ele não se cansa de orar. Ele não se cansa de glorificar o nome do Senhor. Ele não funciona mecanicamente só porque está no meio aqui e tem que levantar os braços. Não. Porque o poder do Senhor, ela opera pela fé. Por isso que ele diz, mas o meu justo viverá pela fé. E a fé é poder de Deus. Ela não é feita com habilidades humanas, não. É poder de Deus. O apóstolo Paulo diz. Se nós cremos, nós falamos. Eu creio, eu falo. Por isso nós cremos, nós falamos. Por isso a fé é gerada dentro de nós. E isto, quando é ativado dentro de nós, é ativado através da nossa voz. Então eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu louvo. Eu creio, por isso eu canto. Eu creio, por isso eu toco. Eu creio, por isso eu glorifico. O justo viverá da fé. E aí ele começa, Senhor, moveu. Ouvi, Senhor, ouvindo eu, o meu ventre se comove. E a sua voz tremem os meus lábios. Só imagino, tá. Senhor, tremendo os seus lábios. Estava se tremendo todo. Se a gente for analisar, amados, este homem estava passando por um momento, uma manifestação estranha neste homem. Seu ventre começou a tremer, os seus lábios começaram a tremer também. Olha só. E aí, ele começa a dizer, entra a podridão nos meus ossos e as minhas pernas estremecem. Estava tudo, estava com frio, será? Não, amados, é poder de Deus. É Deus fazendo a obra. Sabe o que acontece ali? Isso aqui, é algo muito espiritual. Quando ele começou a olhar para o Senhor e ouvir a voz de Deus e obedecê-lo, o Espírito
de Deus começou a trabalhar na vida de Abacuque, deste profeta. Então ali ele disse, vocês podem ver mais lá embaixo, ele começou a ter uma alegria espiritual. Entrou uma alegria dentro do coração deste homem. Porque até então ele estava muito preocupado com o povo, muito preocupado com as coisas. Então a oração deste homem é outra. E aí ele diz, contudo esperarei pacientemente o dia da angústia que virá contra o povo que nos invade. Olha só, muita angústia. O povo babilônios ia invadir Judá. É muita angústia, amados. Vinha aquela luta, aquela guerra, e é o que está vindo hoje na nossa sociedade. Muita luta, muitos problemas. E é isso que ele estava passando. Senhor, eu estou passando angústia, virá um momento que eles vão nos invadir. Mas aí agora, vê só, no momento da escassez, no momento da dificuldade, olha só o que ele responde, o profeta Abacuque. Ele diz o quê? Ainda que a figueira não floresça, olha só, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e que nos currais não haja gado, todavia, diga para o seu irmão, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, foi a resposta desse homem. Veio um momento de angústia, ou seja, em outras palavras, veio um momento de escassez, momentos de dificuldade, o povo caldeu vai invadir, nós vamos ser destruídos. Mas ainda que eles venham nos destruir, ainda que vai faltar comida dentro da minha casa, o profeta Abacuque estava falando em outras palavras, ainda que não haja gado no curral, ainda que tudo se acabe, ainda, mas eu, olha ele falando dele agora, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Eu me alegrarei, é uma alegria, amados. Ainda você não tendo nada dentro de casa, o seu salário não dá, está curto, você passou por dificuldade, o seu casamento está passando maior crise. Se alegrem no Senhor da tua salvação, porque Ele tem um propósito nisso. Alguma coisa Deus quer fazer com a tua vida. Amados, então vimos aí, olha, depois lá no final ele dizendo, o Senhor é a minha força. Se eles vierem me matar, ele dizendo, o profeta Abacuque, ele já começou a entender Deus. Se eles vierem me matar, mas eu creio, eu sei para onde eu vou. Porque agora ele começa a adorar a Deus, a ver a Deus de outro ângulo, amados, a olhar com os olhos de Deus. Muitas vezes nós não olhamos com os olhos de Deus, mas sim com o nosso. Os olhos naturais vejam o que aparenta, mas os olhos de Deus, Ele vê adiante a eternidade. Lá na frente, tudo pronto. Muitas vezes a gente não é bem sucedido por causa disso. As coisas não acontecem na nossa vida por causa desse motivo, de não olhar com os olhos de Deus, pela fé, sempre desanimado, sempre questionando a Deus, dizendo, Deus, até quando, Deus, até quando? Até quando meu marido vai se converter, diz a mulher, e a mulher diz, Senhor, até quando meu marido vai se converter? Vem para o Senhor. Até quando? Há uma reclamação. Mas aí quando há um encontro verdadeiro com Deus Todo-Poderoso, a tua reclamação é transformada em oração. Aleluia. Em adoração, em louvor. E aí tu começa a dizer, Senhor da minha salvação, torna os meus pés como os da corça.
Você já viu uma corça? Meu Deus. Ela corre muito rápido, gente. Sabe o que o Senhor faz? Você que está andando muito devagar, Ele faz você andar muito rápido. Ele faz você correr do pecado, andar, caminhar muito rápido. Ele tira você desse marasmo, desse desânimo. Corça, Ele faz como a corça, corre, sai. Você vai ter força, vai explodir. Você vai fugir do pecado. E aí Ele diz, e faz andar em lugares altos. Ele te coloca num lugar de segurança. Lá nos montes, no mais alto, aonde Ele está, Ele te coloca, amados, quando você crer verdadeiramente. Quando você coloca a sua vida na presença do Senhor, Ele te faz andar em lugares altos. Ele te coloca em lugares seguros. Acima de todos os problemas, das dificuldades, das circunstâncias adversas, Ele te coloca lá em cima. Ele coloca, amados, temos que confiar. O profeta Abacuque confiou no Senhor. Ele colocou a sua vida, ele ouviu a voz de Deus. Ele disse, agora sim, eu quero te ver, Senhor. E ele foi para a torre de vigia e vigiou. Ele tomou uma posição. Ele foi para a torre de vigia. Agora eu quero ouvir. E tudo que tu falar eu farei. Ele falou. Ele fez. Aleluia. Jesus, Ele tem promessas. E as promessas são para nós. Para os nossos filhos. Essas promessas, amados, elas têm que se cumprir. Elas vão se cumprir na nossa vida. Ainda, e o tempo está determinado, como a Bíblia diz. A visão está determinada por Deus. As promessas já estão escritas. Deus falhou, Deus falou. E Ele não vai falhar. Porque Deus é um Deus que não mente. E vai se cumprir as promessas. Amém, amados?